se nós ainda não fizemos o propósito de mudar a própria vida, para mudar o próprio comportamento. Ah, não, mas eu estou indo para a igreja, mas não é suficiente, filho. Não é suficiente. Não é. Você precisa ter um relacionamento. Precisa ser testemunho. Então não basta somente você estar aqui hoje. Você precisa entender por que você está aqui hoje. Porque você quer construir um relacionamento. E para depois você ser testemunha. Precisa ser testemunho. Por que tem que ser testemunho? O que é ser testemunho? O que é um testemunho? É algo que faz o quê? Um testemunho. O que vocês acham? Testemunho é para comprovar que algo é verdadeiro, certo? Para comprovar que Jesus existe, que Deus existe, eu preciso ser um testemunho do Cristo. Eu sou chamado a isso, a ser o próprio Cristo. E aí um testemunho então é isso, é algo que vai comprovar, certo? E por que precisa ser comprovado? Por que as pessoas precisam de provas de que Deus existe através da nossa vida? Lá fora, o que mais tem pregado, né? Uma das coisas que mais tem sido pregadas é um ateísmo, certo? A gente já vê muita gente, né? Sabe o que é ateísmo? É negar que Deus existe, não é verdade? Lá fora isso está acontecendo. Mas aí, por exemplo, eu estou vendo aí a minha volta, né? Por exemplo, eu tenho um afilhado que ele diz que ele não acredita em Deus. Ele não acredita em Deus. Como que eu vou querer fazer propósito para mudar o ateísmo dele, se o Papa, ele diz que dentro da igreja tem um ateísmo que é muito mais perigoso que o ateísmo lá de fora? Sabia disso? O ateísmo prático. Bento XVI denunciava isso e Francisco reitera, Papa Francisco. Mas Bento XVI ele diz claramente que o ateísmo prático, que não é aquele que estão falando lá fora, é o que acontece dentro da igreja, é muito pior do que o lá de fora. Sabe o que é ateísmo prático, gente? Não, estou perguntando. O que é ateísmo prático? O que é ateísmo prático? É quando nós vivemos uma fé onde nós até dizemos: nossa, o evangelho é bonito, nossa, o que o rapaz falou lá foi uma bênção, nossa, a oração do Marcelo foi demais, mas na hora de decidir na minha vida prática, toda a verdade que foi proclamada parece que ela não existe. Eu ouço a homilia do padre Jorge foi do fogo, mas eu chego em casa e aí, na hora de decidir entre praticar o bem ou explodir com meu marido, com minha esposa, o que eu decido? Explodir. E aí eu estou sendo o quê? Um ateu, praticando ateísmo prático. Estou sendo um ateu dentro da igreja. Porque na hora de decidir eu não estou vivendo a verdade que me foi proclamada. É como se Deus não existisse na minha vida. Deus existe na hora que eu vou na igreja, na hora que eu vou fazer uns momentinhos de oração, mas no meu cotidiano Deus não existe. Eu não quero saber o que Deus pensa a respeito daquela situação. Eu quero pensar que Ele está errado, porque Ele não fez o que eu falei. Não é? Mas Ele está errado, Robson. Mas Ele não muda. Mas aí tá, qual é a verdade disso? Qual é a verdade? O que é a verdade? A verdade está falando, provocando você a ser melhor. A verdade daquela situação está dizendo assim: você pode ser uma versão muito melhor a partir disso. Você pode praticar algumas virtudezinhas no seu coração, no seu caráter, que só vai ser possível diante dessa realidade. E aí você quer ficar assim: não, mas ele está errado. Aí você lembra, quando você fala assim que, mas fulano está errado, aí você vai lembrar assim: eu estou sendo um ateu agora. Porque para o cristão não é certo ou errado o critério. O critério é verdade, a verdade revelada por Jesus Cristo. O que Jesus faria no meu lugar? É nesse momento que eu preciso ser testemunha do Cristo. Então não adianta eu querer falar muitas coisas, falar de Jesus bonito, né? E São Francisco de Assis ele fala, né? Toma cuidado com a tua vida. Toma cuidado com a tua vida. Porque ela pode ser o único evangelho que as pessoas leem. Não é verdade? Fala para o teu irmão que está do teu lado, só que dá uma acordadinha. Toma cuidado com a tua vida. Toma cuidado. Não, fala com vontade. Fala aí, toma cuidado com a tua vida. Toma cuidado, porque pode ser o único evangelho que as pessoas vão ver. E aí você está dando mole. E aí de repente você quer até falar de Jesus, mas quando você começa a falar de Jesus, as pessoas não vão nem ouvir.
O que elas estão vendo em você é totalmente diferente daquilo que você está falando. É contraditório. Aquilo não vai impactar a vida de ninguém, gente. Não vai, não adianta. Você pode falar com a carinha mais bonitinha do mundo. Vamos lá para o grupo de oração. É muito bom. Pode até convencer ele a vir um dia, mas no segundo, no terceiro, não vai, uma hora não vai ficar, pô. Por quê? Porque não está testemunhando na tua vida. Porque você não quer viver essa verdade. Que aí o irmãozinho que vem um dia no grupo, aí no outro dia faz um negocinho de errado, e já fala, tá fazendo errado, não faz isso não. Já ponta cheio de dedo para a pessoa, aí já se divide, já fica aquela, tá vendo? Fulano já fez assim, ó, aí fica aquelas fofoquinhas, e para, tudo, cadê o testemunho? Cadê o testemunho? Foi embora. Ateio prático. E aí, né, a gente fica muito preocupado com o que está acontecendo lá fora. A gente fica muito preocupado com o que está acontecendo aqui lá fora, mas Bento 16 ele está alertando de um problema que está dentro. Então, o primeiro propósito que eu tenho que fazer é para mudar aquilo que está dentro. Porque senão, gente, não muda ninguém, não muda. Vai passar anos e anos, e você vai olhar o teu marido e vai falar assim, ele está do mesmo jeito. Vai olhar os teus filhos e você vai falar, ele está do mesmo jeito. Por quê? Ele pode até mudar, mas você não vai conseguir enxergar, porque ele está tão doentinho, tão cheio de probleminha, que não consegue mudar nem a tua forma de ver as coisas. Você só consegue ver o eu do outro. E aí, meu filho, que cristão é esse que eu sou, que não consigo ver aquilo que tem de melhor no outro? Ah, Robson, mas ele é assim, você não conhece ele. Não, realmente não conheço. Jesus conhece. Oi? Se eu conhecer, se você conhecesse, você deve estar falando isso, né? E aí, gente, vou até trazer um testemunho pensando nisso, né? Porque meu padrasto era uma pessoa que eu tinha muita distância, sabe? Muita distância. Desde novo eu orava pela vida dele, e aí eu pedia assim, Senhor, aí eu ia para o retiro. Jesus, que meu padrasto e minha mãe venham para esse retiro na próxima vez. Cara, tudo que eu pedia a Jesus acontecia, essas coisas. Só que depois ele saiu do retiro e ficava assim, pô Jesus, mas eu pedi tanto para ele vir para esse retiro, não adiantou de nada. Eu ficava, né, questionando Jesus, né? Pô Jesus, eu pedi para ele vir para esse retiro. Eu fui uma vez para o Padre Rufo, gente. Padre exorcista. Eu falei, não, se ele vier aqui, o demônio que dá nele, porque sempre acha que os outros estão com o demônio, né? Vai sair tudo. Eu não sou santo, né? Vai sair tudo, vai ficar tudo bem. O cara foi pro retiro do Padre Rufo na Canção Nova. O cara não gostava nem de ir pra missa direito. O meu padrasto e minha mãe foram. Chegou lá, saíram, eu olhei. Jesus, mas não aconteceu nada, Jesus. Não aconteceu nada. Fiquei brigando com Jesus, né? Aí uma vez, a minha coordenadora falou assim, oi? Conhece alguém assim, né? Vai se identificando. Aí minha coordenadora falou assim, talvez você não está recebendo porque você está pedindo mal. Você, em vez de pedir pela conversão dele, pedindo, né, pela mudança de vida dele, você está pedindo para que ele esteja em um lugar. E aí eu fui, né, amadurecendo a ideia, fui, né, vivendo. Enfim, tudo aquilo que eu esperava que acontecesse, gente, não aconteceu da forma que eu esperava. Mas eu vi mesmo que ele, muitos anos até que ele não estava nem indo muito à igreja, ia, depois não ia mais, mas eu percebi que ele estava mudando algumas coisas. Aí eu fiquei assim, Jesus, como é que isso está acontecendo? O cara não está nem aqui dentro da igreja, ele está mudando, né? Estranho, a gente começa a desconfiar, né? Que a gente não acredita muito na mudança dos outros, né? Aí eu comecei a desconfiar, comecei a questionar, mas aí fui agradecendo a Jesus. Tá bom, né, Jesus? Estou recebendo, obrigado. Tá melhorando, tá, Jesus? Obrigado, né? Eu vou te agradecer, né? E aí, o cara realmente, muitas coisas ele foi melhorando, sabe? Foi mudando o comportamento. Aí, recentemente, ele e minha mãe foram parar lá em Pensabeia, né, irmãos? Foram parar lá em Pensabeia. O homem não ajoelhava nem na hora da consagração eucarística da missa. Nem nessa hora. E aí eu vi esse homem dentro da igreja, lá na comunidade, levantando os braços. Às vezes minha mãe dá uma pressionada, sabe, gente? Mas às vezes eu vejo que ele fica um pouquinho livre, sabe? Brincou, pulou, dançou num grupo lá. Eu fui olhando e falei, Jesus, você faz.
não do jeito que eu quero, não do jeito que eu espero, não do jeito que eu acho que é certo, e nem muito menos pela força das minhas palavras, mas pela força do meu testemunho. Por quê? Eu sempre falo assim para algumas pessoas, né? Quando falo assim, o que você faz? Como que você faz para ajudar fulano? Como que você faz? Eu falo, eu continuo vivendo o meu tratamento, eu continuo vivendo a minha, né, que lá na comunidade a gente chama de recuperação, mas é a nossa conversão, né? Eu continuo vivendo. Mas como que isso vai ajudar? Você não tem que ir lá, você não tem que falar, eu continuo vivendo o que eu tenho que viver. Sabe por quê? Por exemplo, se meu afilhado que é ateu, se eu for lá falar para ele que Deus existe, que ele tem que acreditar, o máximo que pode acontecer é ele ficar com raiva de mim, se afastar. Agora, se eu continuar sendo um testemunho do Cristo, ele pode recusar o Cristo todas as vezes que eu for lá e abençoar ele. Eu falo, Deus te abençoe, e Jesus te ama. Eu vou falando. Ele pode recusar todas as vezes, mas quando tudo que ele viver der errado, ele vai fazer igual minha mãe e meu padrasto fizeram. Ele vai olhar para um referencial, ele vai olhar para um lugar e vai falar assim: eu não estou vendo saída em nada do que eu estou vivendo, então eu vou tentar aquilo ali. Agora, se eu não for testemunho, eu posso falar um monte de palavras bonitas, que só muitas vezes vai dividindo, que não é bonito, né? É uma imposição de razão, gente. Muitas vezes a gente vai impondo razão e botando o nome da palavra de Deus no meio, mas isso muitas vezes não é evangelização. A gente quer impor a nossa razão. Ah, mas eu estou falando, citei lá Lucas, citei Marcos, citei o Evangelho inteiro, falei a palavra de Deus inteira para ele. Mas se você não souber amar com essa palavra, você está sendo como um fariseu. Aquilo ali está bonito por fora, mas por dentro. Então eu falei, eu preciso continuar vivendo a minha conversão, porque à medida que eu vou vivendo a minha conversão, essa pessoa vai ter um referencial para olhar. Não que eu seja melhor, não, mas se tem solução para aquele ali que é o pior, que eu apontava o dedo para ele, né? Que eu falava que ele não prestava, tá dando certo para ele, então eu também quero isso para mim. Mas você vai ter que esperar. Às vezes vai ter que esperar o filho, o esposo, beber de outras águas, né? Igual o pai quando o filho pródigo fala que vai embora, o que ele faz? Vai, filho, entrega, e às vezes você vai ter que entregar seu filho, né? Vai doer, gente, não vai dizer que é fácil não, vai ter que entregar, vai ter que deixar experimentar de outras coisas, mas se você for um referencial, você sabe, o dia que tudo der errado, ele volta. O dia que ele vê que não tem saída, que não tem isso que ele está buscando, não vai preencher a vida dele, ele volta. Agora, se você não for testemunho, filho, não adianta. Que ele vai buscar em outros lugares, vai buscar Jesus em igreja evangélica, porque na igreja católica a própria mãe, a própria esposa, o próprio marido não amou, pô. Aí vai dizer lá, vai para lá e vai dizer que encontrou Jesus lá. E a culpa é de quem? É nossa. É nossa. Encontra até no espiritismo, Deus lá, mas não encontra aqui na igreja católica, não encontra na própria casa. Isso é muito triste. Isso acontece muito. Então, né, para que eu seja esse testemunho, né, e aí voltando na história lá do meu padrasto, que eu quero finalizar para vocês uma coisa. Recentemente ele passou por um AVC, e aí foi um AVC hemorrágico. Ele precisava fazer uma cirurgia, é um pouquinho mais sério, né? Tipo, fiquei um pouquinho preocupado, minha família um pouquinho nervosa, e eu também, claro, né? Mas uma certeza de que Deus estava no controle. Muito mais do que com a matéria, eu estava muito preocupado com a vida do meu irmão, que estava ali naquele momento. Ele falava assim: eu não acredito, não, toda vez que acontece que eu venho para cá, eu não acredito mais em Deus, Deus não faz nada de bom. E eu fiquei pensando, eu falei, Jesus, eu preciso estar aqui, não preciso falar, preciso ser, eu preciso ser prova de que Deus existe. E aí, diante de todo aquele desespero em volta, eu me olhava e eu percebia: Senhor, passar um sofrimento contigo é diferente, passar uma dor contigo é diferente. Eles não vão entender o que eu hoje eu posso até olhar para a vida do meu padrasto e falar, diante de tudo que ele viveu antes e como ele está vivendo hoje, se o Senhor quiser levar, eu entrego. Por quê? Porque a grande graça ele já fez, está fazendo, né? Claro, então, está vivo e está em processo de conversão ainda, mas o que era impossível para mim, Jesus já tinha feito.
Então Jesus não tinha que curar ele porque eu queria, porque eu achava que era melhor para minha família, não. Deus sabe que era melhor para minha família. E eu falei, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Se tiver aqui, vai ser para o melhor. Eu sei que você vai cuidar do meu irmão. Eu sei que ele não vai ficar com essa incredulidade. Ele não vai te ficar te negando para sempre, porque eu estou aqui para isso. Para mostrar que o Senhor existe. E aí quando estava num momento de desespero, estava tocando uma música. E aí no final da música cantava assim: porque ele vive, eu posso crer no amor. E aí eu fui entender, né? Por que é diferente? Por que é tão diferente? Por que para aquele cristão que realmente entende o seu chamado é diferente viver um sofrimento? Porque ele vive. E se ele vive, se ele está comigo, se ele está no controle, gente, eu estou falando de uma pessoa que vive, não é um carinho, um amigo que me dá umas dicasinhas do que viver, não. Estou falando do cara que tem controle sobre tudo. Um cara que sabe o que é melhor para mim e para a tua vida. Independente se você acha que é bom ou ruim, Deus está vendo um bem que você não está vendo. E se você precisa, para acreditar em Deus, precisa acreditar que Ele é esse Deus. E você precisa ser esse testemunho desse Deus, não de um Deus que fala que vai resolver o problema de todo mundo, não, mas um Deus que é a solução para a minha vida. Mesmo quando Ele não resolve, porque a fé, ela não é, gente, presta atenção, a fé não é uma ferramenta para resolver os teus problemas. O grupo de oração não é um lugar para você pedir pelos seus problemas, para que Deus resolva os teus problemas. A fé é uma ferramenta, é uma virtude necessária para você viver a tua vida com sentido. Um sentido que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Para você não ficar naquele vazio. Você já sentiu um vazio no peito? Já, né? Já sentiu um vazio? Já sentiu assim, que nada tinha sentido? A pessoa que estava tudo perdido? Acho que todos nós já sentimos isso em algum momento da nossa vida. E se você compreende que esse vazio é uma ausência de Deus, não é uma ausência de solução, não, porque Deus é a solução. Não é que as coisas aconteçam à sua maneira, não é isso que falta. Não é uma alegria passageira, não, o que precisa é de Deus, e Deus está no controle. Se Deus está no controle, nada mais é necessário na tua vida. Pode ter o problema que for, pode vir dificuldade financeira, pode? Pode acontecer isso dentro da igreja? Pode, né? Pode vir problema com os filhos? Pode. Pode vir filho rebelde? Opa! Você pode, né? Filho fazendo besteira, tudo aquilo que a gente nunca imaginou que ia fazer? Pode. Fazendo aquilo que as pessoas do mundo estão fazendo? Pode, gente. Não estamos livres, não. Só que aquele que tem Deus no controle da própria vida, que sabe, Deus está no controle da minha casa, da minha vida e da minha família. Mesmo que esses ventos batam, ele sabe que o Senhor está no barco. Então eu posso continuar tranquilo, mesmo que nem sempre descansado, né? Nem sempre sorridente. As dores vão vir. Vai ter que chorar, talvez? Vai. Mas eu quero permanecer. E é permanecer agradecendo, não reclamando não, tá? Sem resmungar, né? Porque Jesus passou 3 anos com aqueles discípulos, aqueles apóstolos, né, principalmente. 3 anos construindo um relacionamento. E não podia ser um relacionamento de barganha. Imagina, depois de 3 anos, Jesus lá com aquele povo. Lógico que teve depois uns que ainda foram embora. Jesus teve que ir lá, resgatar. Mas tudo porque Jesus falou assim: vai vir o Espírito Santo que vai fazer você agora viver uma outra coisa. Você vai ser testemunho. Não é mais só o meu testemunho. Vai ser só o meu testemunho. Mas agora você também tem que ser. E para ser testemunho, quando Jesus fala, você vai ser testemunho, Jesus está falando, você vai passar pela cruz. Não pense que é outro lugar. Não pense que ser testemunho é rir o tempo todo. Pense que você vai ser testemunho, você vai passar pelo mesmo lugar que eu passei. Porque ser testemunho de Cristo é passar pelo mesmo caminho de Cristo. E o caminho de Cristo foi de cruz. Não tem outro jeito. Não tem outro lugar para você passar. A não ser em outra religião. Outra tribo você, né? Como os padres se de paciente. Só na outra tribo. Quer ir para outra tribo? De repente tem alegria todo dia. Nessa aqui é caminho de cruz. Fala para o irmão que está do teu lado. Está preparado para o caminho de cruz? Está preparado mesmo? Mais ou menos? Mais ou menos?
Irmão, então eu vou te dizer, preparado talvez não estejamos, mas se nós estivermos prontos, em prontidão, aquele que nos capacita, ele faz em nós. Porque para ter um relacionamento autêntico com Deus, exige 3 coisinhas. 3 coisas. Porque Jesus está te chamando a ser algo que você consegue já ser. Consegue? Consegue olhar para o teu marido fazendo aquela besteira e olhar para ele e falar assim: eu te amo, meu amor. Consegue olhar para aquela pessoa, né, que para você é uma pedra de tropeço e falar assim: caraca, você não está me atrapalhando não, você está me levando para o céu, bênção. Ou olhar para aquela pessoa que você quer tirar do teu caminho e falar assim: Jesus, eu não quero mais que essa pessoa saia do meu caminho. Eu sei que agora ela é o meu caminho, ela que me conduz. Pensa na pessoa mais difícil para você. Pensa, fecha os olhos um pouquinho, fecha aí. Pensa na pessoa que você fala assim: ô pessoa difícil. Fala, pensou? Agora você vai falar assim: essa pessoa difícil. Ó, repete comigo. Essa pessoa difícil. Vamos, gente, com coragem. Essa pessoa difícil. Então vai com medo mesmo, não tem problema não, vai com medo. Tá? Essa pessoa difícil. Não é difícil. Não é difícil não. Ele fala assim: você é o meu caminho de cruz. Essa pessoinha, ela quer te conduzir ao céu. Jesus colocou ela na tua vida como uma providência. Não é por acaso, não foi sem querer, não é consequência. É castigo por causa dos meus erros. Não! O castigo que você tinha que ter era a cruz. Pô, Jesus foi lá e sofreu o teu castigo. Teu castigo Jesus já sofreu. Teu castigo, teu fardo agora é leve. O nosso castigo era para ser muito pior. Nós merecíamos e merecemos a morte. Por Jesus nós estamos livres da morte. Agora nós temos que aprender a lidar com essa pessoa. E aí a gente olha e fala assim: é muito difícil, Jesus. Aí Jesus, cara, se Jesus fosse igual a gente, ele ia olhar lá na cruz, ele ia aparecer assim, agora pra você, todo sanguentado, e falar assim: tu tá de sacanagem, né? Tá gravando isso não, né, gente? Tu tá de sacanagem, né? Oi. Ia perguntar pra você: pô, tu tá brincando comigo, né? Olha aqui que eu tô sofrendo com você, olha que eu sofri com você, olha que eu sofro com você. Sempre o mesmo. Que difícil é você, em vez de você explodir diante dessa pessoa, você lidar com seus sentimentos e tratar ela com o mesmo amor que eu trato você? Você tem o mesmo carinho que eu tenho por você? Quantas e quantas, mas todo dia eu falo a mesma coisa, eu não aguento mais. Mas todo dia Jesus também olha você fazer uma burrada. Aí tem grupo de oração, aí tem missa, aí tem fulano, aí tem uma rádio, aí tem um negócio para falar para você o que você tem que fazer. E aí daqui a pouco dorme e você está errando de novo. Jesus: não, vamos tentar de novo. A tinha de Jesus, ele é tão paciente. Você não quer ter paciência com ninguém, cara. Você não quer medir com a mesma medida que você está sendo medido. Você quer olhar para o outro e falar assim: não, tem que mudar, pô. E aí Jesus está aqui contigo. Vamos de novo? Vamos tentar de novo? De repente, muita coisa que você já ouviu hoje, você já ouviu em outros momentos. Mas Jesus está insistindo: vamos de novo tentar, pô? Vamos tomar vergonha na cara hoje? Vamos mudar de vida? Eu sei que você não consegue. E aí vamos voltar lá, os 3 pontinhos. Primeiro ponto: eu sei que a gente não consegue. E você, se você não admitir isso, se você continuar achando que você está na igreja, você tem que ser mais paciente, que agora você é uma pessoa melhor, não é nada. Não é nada. Olha para a real dentro de você, né? A Andréia respondeu logo, né? Aí o Marcelo perguntou: pensa na pior pessoa do mundo. Aí ela: eu mesmo. Eu falei: glória a Deus, confia. Cara, nós não somos melhores em nada. Somos os piores, por isso que estamos aqui. Ser o piorzinho. Olha para quem está falando: você é o piorzinho, sabia? Você é o pior. Você é o pior. Fala para ele, gente. Não fala para você mesmo, se você quiser falar para ninguém. Mas você é o pior. Você, cara, você é o pior. Então, já, né? Graças a Deus. Então já tem pontinho aí, né? Primeiro ponto, primeiro passo: eu não vou conseguir, realmente. Ser esse outro Cristo, ser testemunho, eu não consigo.
E admitir isso não é ruim não, tá? Admitir isso não é ruim. É o primeiro passo, é o primeiro ponto. Admitir, eu não consigo. Jesus está me pedindo uma parada que eu não consigo. Eu já tentei, fui lá, respirei fundo, contei até 10, mas não consigo. O que eu faço agora, Jesus? Se eu não posso, tem alguém que pode. Alguém pode. Tem alguém que pode por você. Tem alguém que pode. O problema é que quando a gente está fazendo, a gente está dando errado, a gente ainda está contando com as nossas próprias forças. Eu não posso. Mas Deus pode. Porém,